As portas de vidro do Hospital Monte Sinai se fecharam atrás deles, mas a verdadeira alta estava longe de acontecer. O sol da capital, antes opressor e hostil, agora parecia um holofote sobre a frágil trindade que eles formavam. Um homem assombrado pela culpa, uma mulher blindada pela dor e um menino cujo coração recém-consertado era a única cola que os unia. A promessa de um novo começo, sussurrada nos corredores estéreis do hospital, enfrentava agora o teste do mundo real, um mundo onde as cicatrizes, mesmo quando curadas, ainda repuxam a pele e limitam os movimentos. Para Isadora, Miguel e Lucas, a jornada para fora do hospital era apenas o primeiro passo em um caminho minado pelas memórias do passado e pela incerteza aterrorizante do futuro. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. A viagem de volta da capital para o litoral foi realizada no silêncio pesado e desconfortável, que apenas duas pessoas com uma história monumental e dolorosa poderiam compartilhar. Lucas, aninhado em sua cadeirinha no banco de trás do carro de luxo de Miguel, dormia um sono tranquilo pela primeira vez em meses. O ritmo suave de sua respiração, um milagre que Isadora observava pelo retrovisor a cada poucos segundos. Era por ele, e somente por ele, que ela estava ali, sentada no banco do passageiro de um veículo cujo valor poderia comprar sua antiga vida inteira, ao lado do homem que era ao mesmo tempo a causa de sua maior ferida e o autor de sua maior salvação. Miguel mantinha as mãos firmes no volante, os nós dos dedos brancos. Ele sentia o peso do olhar dela, mesmo quando ela não o olhava diretamente. Cada quilômetro vencido era uma pequena vitória, mas também a aproximava de uma decisão que ele não sabia como enfrentar. O que aconteceria quando chegassem à Vila das Flores? Ele simplesmente os deixaria na porta daquela casinha humilde e voltaria para sua vida vazia e suntuosa? A ideia era fisicamente dolorosa. Foi ele quem quebrou o silêncio, a voz cuidadosamente neutra, como se estivesse discutindo um caso clínico. Eu estive pensando, a recuperação de Lucas nas próximas semanas é crucial. Ele precisa de repouso, ar puro, um ambiente sem estresse. Isadora permaneceu em silêncio, o corpo tenso. Ela sabia que aquilo era um preâmbulo. Vila das Flores é tranquila, ela finalmente respondeu, a voz desprovida de emoção. É tudo o que ele conhece. Eu sei, Miguel concordou hesitando. Mas a sua casa, ela é pequena. E depois de tudo o que aconteceu, a cidade inteira saberá da história. Haverá curiosos, talvez até a imprensa que a minha família atrai. Não será o ambiente mais pacífico para um menino em recuperação. Ele estava certo. E o fato de ele estar certo a irritava profundamente. Ele estava usando a lógica, a preocupação paternal, e ela não tinha como contra-argumentar. Eu estava pensando... Ele continuou arriscando um olhar rápido em sua direção. A casa de praia. Ela está vazia. É completamente isolada. Tem o mar, o jardim, espaço para ele correr quando puder. Tem tudo de que ele precisa para se fortalecer. E... tem um quarto para você, um para ele e um para mim, se me permitir ficar e ajudar. Como médico e como pai. A menção da casa de praia foi como um soco, o santuário deles, o lugar onde ele lhe prometera o para sempre, antes de estilhaçar seu mundo. Voltar para lá parecia uma forma de tortura, uma profanação de suas poucas memórias felizes. Seu primeiro instinto foi recusar, gritar que preferia ficar em um barraco a voltar para aquele palco de promessas quebradas. Mas então, a imagem de Lucas veio à sua mente, o rosto pálido do filho, a cicatriz em seu peito. Ela pensou na paz do lugar, no som das ondas, na brisa do mar que poderia ajudar a curar não apenas o coração físico dele, mas também as feridas emocionais daquele trauma. O bem-estar de Lucas suplantava seu orgulho, sua dor, seu medo. Sempre suplantaria. Apenas para a recuperação dele, ela disse, as palavras soando como vidro quebrado. É um acordo temporário, pelo Lucas.
Miguel sentiu uma onda de alívio tão forte que seus ombros relaxaram. Ele não sorriu, sabendo que seria inadequado. Apenas assentiu. Pelo Lucas, ele repetiu, como um juramento. Chegar à casa de praia foi como entrar em uma fotografia desbotada pelo tempo. Por fora, tudo estava impecavelmente mantido. O jardim bem cuidado, a pintura branca reluzente sob o sol, a varanda de madeira com as 2 cadeiras de balanço viradas para o mar. Mas para Isadora, o lugar estava impregnado de fantasmas. Ao cruzar a porta, o cheiro familiar de maresia e madeira a atingiu, e por um instante, ela era novamente a garota de 17 anos, correndo para os braços de Miguel, rindo, acreditando em contos de fadas. A lembrança foi tão vívida que ela cambaleou. Miguel, percebendo sua palidez, moveu-se instintivamente para ampará-la, mas parou a centímetros de distância, a mão suspensa no ar, lembrando-se de que não tinha mais esse direito. "Você está bem?" ele perguntou a voz baixa e cheia de preocupação. Isadora recompôs-se, a máscara de indiferença voltando ao lugar. "Estou cansada. Vou levar o Lucas para o quarto dele." Ela o pegou no colo, o peso adormecido do filho servindo como um escudo, e subiu as escadas sem olhar para trás, deixando Miguel sozinho na sala de estar, um estranho em sua própria casa, um rei em um reino abandonado. Os dias que se seguiram foram um exercício de convivência frágil e coreografada. Eles se moviam pela casa como 2 bailarinos desajeitados, tentando evitar colisões. As conversas eram estritamente funcionais, centradas em Lucas, a medicação, a alimentação, os progressos. "Ele comeu toda a sopa", ela informava. "A cicatriz parece estar menos vermelha hoje", ele comentava. Eram relatórios de enfermagem, não diálogos de uma família. Isadora se concentrava em criar uma bolha de normalidade para o filho. Lia histórias para ele na varanda. Faziam desenhos na grande mesa da sala de jantar, montavam castelos de areia na parte mais próxima da casa, onde ele não precisava se esforçar. Miguel observava à distância, o coração apertado por um desejo avassalador de participar, mas com medo de cruzar uma linha invisível. Ele assumiu as tarefas práticas. Ia ao mercado na cidade vizinha. Cozinhava refeições que Isadora mal tocava e passava horas ao telefone, remanejando sua vida profissional multibilionária para poder estar ali, naquele limbo silencioso. A aproximação veio de onde menos esperavam, de Lucas. Conforme se sentia mais forte, o menino começou a ver Miguel não apenas como o Dr. Miguel, mas como uma nova e fascinante presença em sua vida. Numa tarde de ventania, Miguel apareceu com uma pipa colorida em formato de arraia. "O que acha, campeão? Acho que o vento está bom para isso hoje", disse ele a Lucas, que estava sentado na varanda. Os olhos do menino brilharam. Isadora, que observava da cozinha, sentiu o coração vacilar. Empinar pipa era algo que Lucas sempre pedia, mas que ela nunca conseguira fazer sozinha. Miguel levou o menino para a faixa de areia mais plana. Com uma paciência infinita, ele mostrou a Lucas como segurar a linha, como sentir o vento, como correr na medida certa. Após algumas tentativas frustradas, a arraia colorida subiu dançando no céu azul. A risada de Lucas, alta, pura e cheia de alegria, ecoou pela praia. Miguel, correndo ao lado dele, ria também. Não a risada contida do empresário, mas uma risada genuína que vinha do fundo da alma. Da varanda, Isadora assistia à cena, e as muralhas que construíra ao redor de seu coração começaram a tremer. Ela não via o milionário que a abandonou, nem o médico que salvara seu filho. Ela via um pai brincando com seu filho, e a visão era tão bela e tão dolorosa que ela teve que se apoiar no batente da porta, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, exausto e feliz, a atmosfera na casa havia mudado. Havia uma leveza, uma corrente de calor que não existia antes. Eles se sentaram na varanda, cada um em uma cadeira de balanço, observando a lua pratear as ondas. O silêncio, pela primeira vez, não era pesado, mas contemplativo. "Ele estava feliz hoje", disse Isadora, a voz suave. "Obrigada por isso." "Eu que agradeço", respondeu Miguel, o olhar perdido no horizonte. Ver aquele sorriso, eu daria toda a minha fortuna para não ter perdido os últimos 4 anos. A menção ao passado foi como uma nuvem que encobre a lua.
A leveza se dissipou. Isadora se encolheu, o escudo voltando ao lugar. Não podemos mudar o que aconteceu, Miguel. Eu sei, ele disse, virando-se para ela, a dor evidente em seu rosto. Mas talvez possamos construir algo novo. Hoje eu senti que poderíamos ser felizes, como éramos antes. Foi a palavra errada, a comparação errada. O antes era um campo minado. A dor da traição, a humilhação, a fuga no meio da noite, tudo voltou com a força de um maremoto. O rosto de Isadora se transformou em uma máscara de gelo. Não existe antes, Miguel. O antes foi uma mentira que quase me destruiu e que quase custou a vida do nosso filho. Nunca se esqueça disso. Ela se levantou abruptamente, a cadeira de balanço protestando com um rangido. Eu vou para dentro. Está frio. Sem esperar por uma resposta, ela entrou e fechou a porta de vidro, deixando Miguel sozinho na escuridão. O eco de suas palavras pairando no ar salgado. Naquela noite, Isadora chorou em seu travesseiro, não pela dor do passado, mas pelo medo aterrorizante de que, contra todas as probabilidades, contra todo o seu bom senso, seu coração estivesse começando a perdoar. E ela não sabia se era forte o suficiente para sobreviver a isso uma segunda vez. Longe da brisa salgada e do som curativo das ondas, na fria opulência de uma mansão que agora mais parecia um mausoléu, Beatriz Monteiro saboreava sua fúria. O silêncio da casa era uma afronta, um lembrete constante de sua nova e inaceitável posição, a de uma rainha exilada de seu próprio reino. Ela caminhava pela sala de estar, o mármore italiano gelado sob seus sapatos caros, o olhar fixo no lugar vazio na parede onde antes ficava um retrato de seu filho. O porta-retratos que Miguel estilhaçara contra a parede ainda não havia sido substituído. Ela ordenara que os cacos permanecessem no chão por dias, um monumento à traição dele, um alimento para seu ódio. Para Beatriz, o amor era uma transação, uma aliança estratégica. O que Miguel sentia por aquela garota, aquela usurpadora, era uma doença, uma febre que precisava ser expurgada para o bem do Império Monteiro. Ele a havia humilhado. Havia escolhido uma estagiária e seu bastardo em detrimento da própria mãe, da mulher que o esculpira, que pavimentara seu caminho para o poder. A remoção de seu cargo na diretoria fora uma declaração de guerra pública, uma ferida narcísica que sangrava sem parar. Ela parou diante da imensa janela, observando o jardim perfeitamente simétrico. Simetria, ordem, controle. Era assim que o mundo deveria funcionar. Isadora e aquela criança eram a anomalia, o caos que ameaçava desestabilizar tudo. Derrotada? Humilhada? Sim, mas acabada? Nunca. Beatriz era uma enxadrista. Havia perdido uma batalha, mas a guerra estava longe de terminar. E ela sabia que atacar o rei diretamente, quando ele estava tão entrincheirado em sua nova paixão, era inútil. A estratégia deveria ser outra. Era preciso minar o tabuleiro, envenenar os peões, atacar a rainha do oponente quando ela se sentisse mais segura. Ela pegou o telefone, um aparelho fino e elegante que parecia uma arma em suas mãos. Discou um número memorizado, o contato de um homem que não existia oficialmente, seu resolvedor de problemas, um especialista em sussurros, boatos e em criar dificuldades que nunca poderiam ser rastreadas até ela. Tenho um trabalho para você, disse ela quando a voz do outro lado atendeu sem cumprimentos. Quero que investigue a vida pregressa de uma moça chamada Isadora, a cidade onde ela morou nos últimos anos, Vila das Flores. Quero saber de cada amigo, cada vizinho, cada conta que ela já atrasou, e quero que os trabalhos de design que ela porventura tente conseguir simplesmente evaporem. Quero que ela se sinta isolada. Quero que ela se lembre de que, sem o meu filho, ela não é absolutamente nada. Um sorriso fino e cruel curvou seus lábios. A vingança, ela sabia, era um prato que se servia frio, mas que era planejado no calor do mais puro ódio. Na casa de praia, alheia à teia que começava a ser tecida ao seu redor, Isadora vivia uma trégua cautelosa. As semanas passavam e, com elas, a força de Lucas retornava de forma visível. O tom azulado de seus lábios desaparecera completamente, dando lugar a bochechas rosadas e saudáveis. Ele já não se cansava com facilidade, e sua risada, agora sem o chiado da falta de ar,
Era a trilha sonora constante da casa. Essa melhora era o bálsamo que permitia a Isadora respirar. Aos poucos, a convivência com Miguel encontrava um ritmo estranho, quase doméstico. Eles não falavam sobre o futuro, nem reviviam o passado. Mas no presente, nos pequenos detalhes do dia a dia, uma nova dinâmica se formava. Ela se pegava observando-o ler para Lucas antes de dormir, a voz grave e calma dando vida a histórias de piratas e dinossauros. Ele, por sua vez, observava a forma como ela cuidava da cicatriz no peito do menino, com uma ternura e uma delicadeza que o enchiam de uma admiração dolorosa. Sentindo uma nesga de normalidade retornar, Isadora sentiu a necessidade de se reconectar com o mundo que deixara para trás, de reafirmar sua própria identidade, para além de mãe e ex-amante. Ela precisava trabalhar. Era uma questão de dignidade, de provar para si mesma que sua independência, conquistada a duras penas, não havia sido aniquilada. Sentada na varanda com seu notebook, ela sentiu uma onda de otimismo ao receber um e-mail promissor de uma nova pousada que estava para inaugurar em uma cidade vizinha. Eles precisavam de uma identidade visual completa. O projeto era perfeito. Durante dias ela trocou e-mails com a proprietária, enviou esboços e a resposta era sempre entusiástica. Estava quase fechado. Isso a encheu de uma energia que não sentia há muito tempo. Miguel notou a mudança. "Você parece mais leve", ele comentou certa noite. "Estou perto de fechar um bom trabalho", ela admitiu, um raro sorriso tocando seus lábios. "Fico feliz por você, Isadora. De verdade." Na mesma semana, ela decidiu ligar para Dona Elvira, sua antiga vizinha em Vila das Flores. Uma senhora simpática com quem costumava tomar café. Queria saber como estavam as coisas, pedir para que olhasse sua pequena casa alugada. A conversa, no entanto, foi estranha. A voz de Dona Elvira estava distante, monossilábica. "Está tudo bem por aqui, Isadora", disse ela, mas sem o calor habitual. "As pessoas falam, não é? A gente ouve as coisas." "Coisas? Que coisas, Dona Elvira?" Isadora perguntou, o estômago gelando. Houve uma pausa. "Ah, minha filha, dizem que você planejou tudo, que essa história da doença do menino foi uma conveniência, uma forma de fisgar o milionário de volta. Uma mulher me ligou outro dia se dizendo jornalista, querendo saber detalhes da sua vida. Eu não disse nada, claro, mas o veneno já foi espalhado." Isadora desligou o telefone, as mãos tremendo. Uma jornalista? Quem faria isso? A náusea a invadiu. A calúnia era tão vil, tão perversamente cruel, que a deixou sem ar. Era uma versão distorcida e ainda mais hedionda da acusação que Miguel lhe fizera anos atrás. Como se, para completar o pesadelo, no dia seguinte, o e-mail que ela tanto esperava da pousada chegou. Mas não era o contrato. Era uma nota curta e fria. "Prezada Isadora, agradecemos seu tempo, mas decidimos seguir por outra direção. Não precisamos mais dos seus serviços." Sem mais explicações. O otimismo que ela sentira se desintegrou, substituído por uma sensação de impotência e paranoia. Primeiro os boatos. Agora, o trabalho. Era coincidência demais para ser coincidência. Uma sombra invisível parecia estar se movendo, fechando portas, envenenando poços, isolando-a. Ela não contou a Miguel. Como poderia? Seria admitir fraqueza, seria dar a ele mais um motivo para querer cuidar dela, e ela se agarrava à sua autonomia com a força de um náufrago. Mas a semente da insegurança havia sido plantada. O mundo lá fora, que ela tanto lutara para conquistar, parecia estar se voltando contra ela. A paz, mesmo a frágil paz da casa de praia, estava com os dias contados. Miguel precisou fazer uma viagem de um dia para a capital. Uma reunião inadiável no hospital, seguida de uma audiência com seus advogados para formalizar a nova estrutura da empresa, agora sem a presença de Beatriz. "Eu volto antes do jantar, prometo", ele disse beijando a testa de Lucas e dirigindo a Isadora um olhar que era uma mistura de desculpas e preocupação. "Fiquem bem, trancem as portas." A partida dele deixou um vácuo na casa. Pela primeira vez, Isadora se sentiu vulnerável ali. O som do mar parecia mais alto, as sombras da tarde mais longas. Ela tentou afastar a ansiedade focando em Lucas.
Eles passaram a tarde construindo uma cidade de Lego no tapete da sala. Lucas, completamente absorto, tagarelava sobre os prédios e os carrinhos. Foi o som de pneus em cascalho que a fez parar. Nenhum carro jamais vinha por aquele caminho isolado. Seu coração disparou. Ela se levantou e foi até a janela, espiando pela fresta da cortina. Um sedã preto, elegante e sinistro, estava parado em frente à casa. A porta do motorista se abriu, e um homem de terno saiu e caminhou para abrir a porta de trás. E dela emergiu Beatriz Monteiro. Ela estava vestida com um tailleur de linho branco, os cabelos perfeitamente penteados, os óculos escuros escondendo seus olhos. Parecia uma aparição, uma deusa da vingança descendo de sua carruagem para inspecionar os réis mortais. Isadora sentiu o sangue gelar em suas veias. O instinto primordial de uma mãe tomou conta. Ela se virou para Lucas. Meu amor, por que você não vai para o seu quarto e continua a brincadeira lá? A mamãe tem que conversar com uma visita. É a vovó? Perguntou Lucas inocentemente, lembrando-se do termo que Miguel usara uma vez. A palavra vovó soou como uma obscenidade na mente de Isadora. Não, meu amor. É só uma conhecida da mamãe. Agora vai, por favor. Assim que Lucas subiu as escadas, a campainha tocou. Um som civilizado e polido que contrastava com o terror que Isadora sentia. Ela respirou fundo, endireitou os ombros e abriu a porta. Beatriz, disse Isadora, a voz mais firme do que esperava. Que surpresa desagradável. Beatriz tirou os óculos escuros, revelando olhos que eram duas lascas de gelo. Um sorriso que não alcançava os olhos brincou em seus lábios. Isadora, vejo que a vida no campo lhe fez bem. Ou talvez seja o dinheiro do meu filho. Ele sempre foi generoso com suas caridades. Ela passou por Isadora e entrou na casa como se fosse sua, o perfume caro e floral invadindo o ambiente, uma violação olfativa. Seus olhos percorreram a sala, o desprezo evidente em seu rosto. Um lugar rústico. Miguel sempre teve esse gosto peculiar pelo que é simples. O que você quer aqui? Isadora cortou, fechando a porta. Não se aproxime do meu filho. Seu filho? Beatriz riu, uma risada baixa e controlada. Oh, querida, você quer dizer o meu neto, o herdeiro de tudo isso. É por isso que estou aqui, pelo futuro dele. Ela se sentou em uma das poltronas cruzando as pernas elegantemente. Eu não vim brigar, Isadora. Eu vim como uma aliada. Vim oferecer uma solução. Isadora permaneceu de pé, os braços cruzados, uma estátua de desconfiança. Eu não preciso de nada que venha de você. É aí que você se engana, disse Beatriz, inclinando-se para a frente, a voz agora um sussurro conspiratório e venenoso. Você vive nesta bolha, nesta fantasia romântica. Mas o mundo lá fora, o nosso mundo, é feito de tubarões. A história de vocês já vazou. O filho bastardo do magnata, a mãe golpista que voltou, é um prato cheio para os tabloides. Você acha que isso vai parar? Isso é apenas o começo. Ela gesticulou com a mão. Imagine o Lucas na escola. Lá vai o menino cuja mãe deu o golpe da barriga. Imagine os sócios do meu filho, as famílias rivais, usando essa história para minar a autoridade dele. Imagine o futuro desse menino para sempre marcado por um escândalo. Você está sendo egoísta, Isadora. Está pensando no seu pequeno romance remendado e não no que é melhor para ele. Cada palavra era um golpe calculado, projetado para atingir as maiores inseguranças de Isadora. O medo de não ser suficiente, de seu passado prejudicar o filho, a dúvida que já havia sido plantada pelos boatos em Vila das Flores. Miguel pode protegê-lo, disse Isadora, a voz vacilante. Beatriz soltou uma risada de escárnio. Miguel está cego. Ele é um homem brilhante, mas o amor o torna um idiota. Ele não pode proteger o menino dele mesmo. A presença de vocês na vida dele é um ponto fraco, uma vulnerabilidade que todos os nossos inimigos irão explorar. E quem vai sofrer no final? Não será Miguel. Será o menino. Ela se levantou e caminhou até Isadora, parando tão perto que Isadora podia sentir a frieza que emanava dela. É por isso que eu vim lhe fazer uma proposta. Uma proposta cruel, talvez, mas a única proposta que uma mãe de verdade consideraria. Ela abriu sua bolsa de grife e tirou um envelope. Eu sei que você recusou o cheque do meu filho. Digno e estúpido. Isto aqui é diferente. Não é um pagamento.
é uma solução. Dentro deste envelope, há documentos para uma nova identidade para você e para o menino. Passaportes, certidões, tudo da mais alta qualidade. Há também os detalhes de uma conta bancária em um paraíso fiscal com 10 milhões de dólares. O suficiente para vocês viverem como reis em qualquer lugar do mundo onde ninguém os conheça. Austrália, Canadá, Suíça, escolha o seu paraíso. Isadora olhava para o envelope como se fosse uma serpente. Você quer que eu fuja? De novo. Eu quero que você salve o seu filho, Beatriz sibilou, a fachada de calma se quebrando por um instante, revelando a fúria por baixo. Eu quero que você o ame o suficiente para lhe dar uma vida normal, longe deste circo. Você some, desaparece. Miguel vai sofrer por um tempo, e depois vai superar como sempre faz. Ele vai mergulhar no trabalho e se esquecerá de vocês. E Lucas crescerá feliz, protegido, sem o peso do sobrenome Monteiro e do escândalo que ele carrega. Pense nisso, Isadora. Qual o maior ato de amor de uma mãe? É ficar e lutar uma batalha perdida que irá destruir seu filho? Ou é o sacrifício de se afastar para garantir a felicidade dele? A lógica era perversa, distorcida, mas aterrorizantemente eficaz. Beatriz estava usando o maior amor de Isadora, o amor por Lucas, como uma arma contra ela mesma. Saia da minha casa, disse Isadora, a voz baixa e trêmula. Pense bem, querida, disse Beatriz, colocando o envelope sobre a mesa de centro. A oferta é válida por uma semana. Depois disso, eu não poderei mais controlar a imprensa. As fotos do menino, a sua história, tudo virá à tona. A escolha é sua. Seja a heroína da sua história e salve o seu filho. Com um último sorriso vitorioso, Beatriz se virou e saiu, deixando para trás o envelope branco e um veneno de ação lenta que começava a se espalhar pelas veias de Isadora. Sozinha na sala, Isadora desabou na cadeira, o corpo tremendo incontrolavelmente. A força que ela usara para confrontar Beatriz era adrenalina pura, e agora que havia passado, restava apenas o medo. Um medo frio e paralisante. Ela olhou pela janela e viu Lucas, que havia voltado para a sala e agora brincava no tapete, alheio a tudo, o rosto iluminado pela alegria. E a pergunta terrível de Beatriz ecoou em sua mente repetidamente. E se ela tiver razão? E se o maior perigo para a felicidade do meu filho for eu? A frágil aliança com Miguel, a promessa de um novo começo, tudo parecia agora uma fantasia infantil diante da cruel realidade que Beatriz lhe apresentara. O som do carro de Miguel retornando pela estrada de cascalho foi o estopim que arrancou Isadora de sua paralisia. Ela se levantou em um sobressalto, o corpo ainda tremendo, e agiu por puro instinto. Correu para a mesa de centro, pegou o envelope branco e o escondeu no fundo de sua bolsa, como se o objeto estivesse radioativo, contaminando o ar da casa. Quando Miguel abriu a porta, encontrou-a de pé no meio da sala, os braços envolvendo o próprio corpo, o rosto uma máscara pálida de uma tranquilidade forçada. Ele, no entanto, aprendeu a ler as nuances dela. Anos de arrependimento o haviam transformado em um observador atento de sua linguagem corporal. Ele viu a rigidez em seus ombros, o tremor quase imperceptível em suas mãos, o medo mal disfarçado em seus olhos. A atmosfera na casa, que ele deixara leve e promissora, estava agora carregada, densa de pavor. Aconteceu alguma coisa, ele afirmou. Não perguntou, fechando a porta atrás de si. O cansaço de seu dia em reuniões e confrontos com advogados desapareceu, substituído por um alerta agudo. Onde está o Lucas? No quarto, dormindo. Ela respondeu, a voz um fio. Ele está bem. Não aconteceu nada com ele. Mas aconteceu alguma coisa com você. Ele insistiu, aproximando-se lentamente, como quem se aproxima de um animal assustado. Isadora, por favor, fale comigo. Você está pálida como um fantasma. Ela queria negar. Queria engolir o veneno de Beatriz e lidar com ele sozinha. Era seu fardo, sua fraqueza. Admitir o que acontecera seria admitir que Beatriz a havia atingido, que ela era vulnerável. Mas ao olhar para o rosto de Miguel, para a preocupação genuína e intensa que via ali, ela percebeu que o silêncio também era uma arma que a isolaria. O segredo a colocaria exatamente onde Beatriz queria, sozinha e apavorada. As lágrimas que ela segurara com tanta força transbordaram.
Ela esteve aqui, sussurrou Isadora, a voz quebrando. Sua mãe, Beatriz, esteve aqui. A reação de Miguel foi instantânea e violenta. Uma fúria gélida tomou conta de seu rosto, transformando-o no empresário implacável que Isadora um dia temera. O quê? Ele rosnou, o controle se esvaindo. Como ela ousou? O que ela fez? Ela te machucou? Não fisicamente, disse Isadora, recuando um passo. A intensidade dele era avassaladora. Com as mãos trêmulas, ela abriu a bolsa e tirou o envelope branco, estendendo-o para ele. Ela me fez uma proposta. Miguel arrancou o envelope da mão dela e o abriu. Seus olhos percorreram os documentos, os passaportes falsos, os detalhes da conta offshore. A cada linha que lia, seu rosto ficava mais sombrio, a raiva dando lugar a uma expressão de nojo e repulsa tão profundos que era assustador de se ver. Ele amassou os papéis com uma força brutal, o som do papel sendo esmagado ecoando na sala silenciosa. Por um momento, Isadora pensou que ele explodiria, que gritaria, que quebraria alguma coisa. Em vez disso, ele fechou os olhos, respirou fundo e, quando os abriu novamente, a fúria havia se transformado em uma clareza fria e cortante. O veneno dela não está no dinheiro, disse ele, a voz perigosamente calma. Está nas palavras. O que ela disse a você, Isadora? Quero saber cada palavra. Isadora hesitou, a humilhação a impedindo de repetir as acusações, mas a firmeza no olhar dele a compeliu. Ela contou tudo. Sobre os tabloides, sobre a forma como a presença dela arruinaria a reputação de Miguel, sobre como Lucas seria para sempre o filho do escândalo. E, por fim, a facada final. A lógica perversa de que o maior ato de amor de uma mãe seria desaparecer para proteger o filho. Ao terminar, o silêncio na sala era pesado e absoluto. Miguel caminhou até a parede e se apoiou nela, a mão cobrindo o rosto. Ele não estava com raiva. Estava devastado. Ela usou o seu maior amor como uma arma contra você, ele disse, a voz abafada. Ela mirou na sua alma. E eu a ensinei como fazer isso anos atrás. Ele se virou para Isadora, os olhos cheios de uma dor que espelhava a dela. Ela está errada sobre tudo, Isadora. Sobre você, sobre o amor, sobre o que é uma família. Mas ela está certa sobre uma coisa. Isadora o encarou confusa. O segredo, ele continuou, a voz ganhando força, uma nova determinação endurecendo suas feições. O segredo sobre mim ser o pai de Lucas. Enquanto for um segredo, será uma arma que ela ou qualquer outra pessoa poderá usar contra nós, contra ele para sempre. Ela acha que pode nos chantagear com a verdade. Então, nós vamos tirar essa arma da mão dela. Nós vamos tirar o poder da verdade, tornando-a simplesmente a verdade. Nós vamos contar ao Lucas. A proposta a atingiu com a força de uma revelação. Contar a Lucas. Não era algo que ela havia considerado para agora, talvez para um futuro distante e nebuloso. Parecia uma montanha grande demais para escalar. Mas Miguel, ele é tão pequeno. Como ele vai entender? Isso não vai confundi-lo? Machucá-lo? Machucá-lo? Miguel se aproximou dela, pegando suavemente suas mãos. As dele estavam quentes e firmes. O que o machucaria seria descobrir a verdade de outra pessoa, em uma manchete de revista ou no pátio da escola. O que o machucaria seria sentir que as duas pessoas que ele mais ama no mundo mentiram para ele. Nós podemos fazer isso, Isadora, juntos, com amor, com cuidado. Podemos contar a ele a nossa história, uma versão simples dela, uma história sobre amor, perda e reencontro. E então, a verdade será apenas nossa, e ninguém mais poderá usá-la para nos ferir. A lógica dele era inegável. Era um plano ousado, assustador, mas também libertador. Era a única maneira de desarmar Beatriz de uma vez por todas. Era tomar o controle da narrativa de suas próprias vidas. Pela primeira vez desde que ele reaparecera, Isadora se sentiu verdadeiramente como sua parceira. Não uma suplicante, não uma vítima, mas uma igual, enfrentando um problema juntos. Tudo bem, ela concordou, a voz ganhando uma firmeza que ela não sentia há horas. Vamos fazer isso, juntos. Naquela noite, depois que a casa se aquietou, eles se sentaram à mesa da cozinha, um bule de chá fumegando entre eles.
A conversa que se seguiu foi a mais íntima e importante que já tiveram. Não falaram de si mesmos, mas de seu filho. Planejaram cada detalhe. Onde seria o melhor lugar? Quando seria a melhor hora? Que palavras usariam? Temos que ser simples, disse Isadora. Honestos, mas sem o peso da nossa dor. A história tem que ser sobre ele. Podemos usar uma analogia, sugeriu Miguel, a mente do médico acostumada a explicar coisas complexas de forma simples. Algo que ele entenda, como duas estrelas que brilhavam juntas, mas uma teve que fazer uma longa viagem pelo espaço e demorou muito tempo para encontrar o caminho de volta para casa. Isadora sorriu, um sorriso genuíno e triste. É uma boa analogia. Eles conversaram madrugada adentro, construindo a narrativa, antecipando as perguntas de Lucas, preparando as respostas. Naquele processo, na partilha daquela responsabilidade imensa, as últimas camadas de gelo entre eles derreteram. Eram pai e mãe, unidos em um propósito sagrado, proteger o coração de seu filho, não apenas o órgão físico, mas a essência de sua inocência e felicidade. No dia seguinte, uma calma ansiosa pairava sobre a casa. Eles decidiram que o melhor momento seria ao entardecer, durante um passeio na praia. O pôr do sol, com sua beleza tranquila e promessa de um novo dia, parecia o cenário perfeito. Durante a tarde, eles agiram com uma normalidade estudada. Brincaram com Lucas, leram livros, mas ambos estavam cientes da contagem regressiva. Quando o sol começou a sua descida dourada, pintando o céu com matizes de laranja, rosa e violeta, Miguel olhou para Isadora. Ela assentiu. Era a hora. Ei, campeão! Disse Miguel a Lucas, que estava concentrado em enterrar os pés na areia. Que tal darmos uma caminhada até aquela pedra grande? A mamãe e eu queremos conversar uma coisa com você. Lucas concordou prontamente, e os três começaram a caminhar pela beira d'água, as ondas mansas acariciando seus pés. O menino, sentindo a solenidade do momento, segurou a mão de Isadora com uma e, pela primeira vez sem hesitar, estendeu a outra para Miguel. O simples ato de andar de mãos dadas os três juntos encheu o coração de Miguel de uma emoção tão forte que ele precisou engolir em seco para não chorar ali mesmo. Eles se sentaram na areia fofa, perto das pedras, formando um pequeno círculo. O mundo parecia ter silenciado, deixando apenas o som do mar e as batidas de seus corações. Isadora começou, a voz suave como a brisa. Lucas, meu amor, você sabe que a mamãe te ama mais do que tudo no universo, não sabe? Sim, mamãe, ele respondeu, olhando para ela com seus olhos grandes e curiosos. E você sabe que o doutor Miguel cuidou do seu coração e te fez ficar forte de novo, certo? Sim, ele consertou meu coração, disse o menino com orgulho. Isadora respirou fundo e olhou para Miguel, passando-lhe a palavra. Era a vez dele. Miguel sentiu o peso do momento. O futuro de seu relacionamento com aquele pequeno ser dependia dos próximos minutos. Ele pegou um pequeno galho e começou a desenhar na areia. Sabe, Lucas, às vezes na vida acontecem coisas que são difíceis de entender, até para os adultos. Há muito tempo antes de você nascer, a mamãe e eu, nós nos amávamos muito, como em uma história. Ele desenhou 2 corações na areia. Nós éramos muito felizes juntos. E desse amor, uma pequena semente mágica começou a crescer na barriga da mamãe. Essa semente era você. Lucas olhava para os desenhos fascinado. Mas então, continuou Miguel, a voz ficando um pouco embargada, aconteceu um grande mal-entendido. Uma confusão muito triste. E eu tive que fazer uma viagem muito longa e me perdi. Fui para muito, muito longe. E enquanto eu estava perdido, você nasceu. A mamãe cuidou de você, te amou por nós dois, e foi a mãe mais corajosa e forte do mundo. Ele olhou para Isadora, os olhos brilhando de gratidão e remorso. Ela lhe deu um sorriso encorajador. Mas mesmo estando longe, Lucas, eu nunca deixei de pensar em vocês. E o meu coração sempre soube que precisava encontrar o caminho de volta. Demorou muito tempo, tempo demais. Mas então, quando seu coração precisou de ajuda, o universo finalmente me mostrou o caminho de volta para casa, de volta para vocês. Ele largou o galho e olhou diretamente nos olhos do filho. O que eu estou tentando dizer, Lucas, é que a razão pela qual eu sabia exatamente como consertar o seu coração
É porque ele é feito do mesmo material que o meu. Eu não sou apenas o Dr. Miguel, eu sou o seu pai. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Miguel. Lucas processou a informação, a pequena testa franzida em concentração. Ele olhou para Miguel, depois para Isadora e de volta para Miguel. Não havia choque em seu rosto, nem medo. Apenas uma curiosidade pura, infantil, tentando conectar as peças do quebra-cabeça. Ele então apontou para o peito de Miguel e depois para o seu próprio, um sorriso de descoberta se espalhando por seu rosto. Então, você é o meu pai que é médico de coração. A simplicidade. A aceitação pura e inocente daquela pergunta quebrou todas as barreiras que Miguel ainda tinha. As lágrimas que ele segurara por 5 anos, as lágrimas de culpa, de perda, de arrependimento e, finalmente, de um alívio avassalador, rolaram por seu rosto sem controle. Ele não tentou escondê-las. Apenas soluçou, um som cru e quebrado de um homem que encontrava sua redenção. Isadora, chorando silenciosamente, abraçou-o de lado, unindo-se à sua catarse. Lucas, vendo as lágrimas, ficou um pouco confuso. Vocês estão tristes? Não, meu amor, disse Isadora, a voz embargada, rindo em meio às lágrimas. Não estamos tristes. Estas são as lágrimas mais felizes do mundo. São lágrimas de finalmente. Lucas pareceu entender. Ele se levantou e, com seus bracinhos, tentou abraçar os dois ao mesmo tempo, envolvendo seus pescoços. Então eu tenho um pai, ele disse, como se afirmasse o fato mais maravilhoso do universo. Sim, meu amor, disse Miguel, abraçando o filho com força, inalando o cheiro de seu cabelo, sentindo o pequeno corpo junto ao seu. Você tem um pai, e eu prometo que nunca mais vou me perder. Naquela praia, ao pôr do sol, abraçados na areia, eles não eram mais 3 pessoas quebradas unidas por uma crise. Eram uma família. A verdade, despida de sua capacidade de ferir, havia se tornado o alicerce sobre o qual eles poderiam, finalmente, começar a construir seu futuro. A sombra de Beatriz, embora ainda existisse, havia perdido seu poder. Eles haviam encontrado a sua luz. A verdade, uma vez liberta, operou uma alquimia na pequena casa de praia. Onde antes havia uma tensão frágil, agora florescia uma intimidade fácil e genuína. O ar, antes pesado com palavras não ditas, agora vibrava com risadas e uma nova palavra que, de tão simples, parecia conter o universo inteiro. Pai. Lucas a usou pela primeira vez de forma casual, quase acidental. Estava na varanda, tentando amarrar o cadarço de seu tênis, uma tarefa que ainda o frustrava. Miguel se aproximou para ajudar. Deixa eu te mostrar um truque, campeão, disse ele, ajoelhando-se. Quando terminou, Lucas olhou para o laço perfeito e depois para o rosto de Miguel, um sorriso radiante se abrindo. Obrigado, pai. A palavra pairou no ar por um segundo. Miguel congelou, o coração dando um salto tão forte que ele sentiu no fundo da garganta. Ele olhou para Isadora, que observava da porta da cozinha, e viu seus olhos marejados, um reflexo exato da emoção que o inundava. Aquele era o som da normalidade, o som da vitória. Os dias que se seguiram foram como um vislumbre do futuro que eles mal ousavam sonhar. A dinâmica entre eles se assentou em um companheirismo natural. Eram uma equipe. Miguel trocou suas teleconferências sobre fusões e aquisições por lições de como construir o mais resistente dos castelos de areia. Isadora, livre da ansiedade que a consumia, voltou a desenhar em seu caderno, não por trabalho, mas por pura alegria, capturando o perfil de Lucas enquanto ele dormia, ou o jeito como Miguel olhava para o mar, perdido em pensamentos. Uma manhã, eles decidiram fazer panquecas e a cozinha se transformou em um campo de batalha de farinha e risadas, com os 3 terminando mais brancos que a massa. Naquele caos feliz, enquanto limpava uma mancha de farinha do nariz de Miguel, Isadora sentiu seu coração se contrair, não de dor, mas de um sentimento cálido e perigoso que ela reconheceu como felicidade. O amor que ela sentia por ele, o amor que ela tentara enterrar sob camadas de ressentimento e autoproteção, estava ali teimosamente vivo, e não era mais o amor ingênuo de uma adolescente. Era algo mais profundo, mais maduro, forjado no fogo e temperado pelo perdão. Mas enquanto a paz florescia na casa de praia, a tempestade se formava na capital.
Beatriz Monteiro não era uma mulher que aceitava a derrota. A falta de notícias de Isadora após sua visita, o silêncio que se seguiu à sua proposta, a enchia de uma fúria impotente. A confirmação de seu fracasso veio da forma mais fria e oficial possível, um envelope timbrado dos advogados de Miguel. Não era uma carta, era uma declaração de guerra. Um documento que a informava de sua destituição formal e final de qualquer cargo consultivo remanescente nas empresas Monteiro, acompanhado de uma ordem de restrição que a proibia de se aproximar ou contatar Isadora ou Lucas. O insulto final. Ele não estava apenas a cortando de sua vida, estava usando o poder do império que ela o ajudara a construir para erguer uma muralha legal contra ela. O papel tremeu em suas mãos. A humilhação era um ácido em suas veias. Ela olhou para o jardim impecável de sua mansão e tudo o que viu foi uma prisão dourada. Se ela não podia remover a doença que infectara seu filho, então ela atacaria o que ele mais amava. Ela faria o impensável. Pegou o telefone e ligou para seu advogado mais impiedoso. Prepare uma petição de custódia, disse ela, a voz desprovida de qualquer emoção. Meu neto está sob os cuidados de uma mulher instável e oportunista. E meu filho, claramente, não está em seu juízo perfeito. Eu vou salvá-lo. Mesmo que para isso eu precise destruí-los. A bomba explodiu em uma tarde ensolarada. Isadora estava na varanda, ajudando Lucas a pintar um desenho do mar, quando um carro desconhecido parou em frente à casa. Desta vez, não era Beatriz, mas um homem de terno caro e expressão fúnebre que se apresentou como um oficial de justiça. Ele lhe entregou um envelope grosso, solicitou sua assinatura e partiu sem dizer uma palavra. Miguel, que estava na cozinha, veio ver o que era. Juntos, eles se sentaram à mesa e abriram o documento. Era uma petição judicial, uma longa e assustadora peça de ficção jurídica que pintava Isadora como uma mãe negligente e emocionalmente instável, citando sua fuga anos antes e sua vida nômade e sem rendimentos fixos como provas. Acusava-a de alienação parental e de usar a criança para manipular Miguel. As calúnias que Beatriz espalhara em Vila das Flores estavam ali, disfarçadas de declarações de testemunhas. A petição solicitava a guarda emergencial de Lucas Monteiro para sua avó paterna, Beatriz Monteiro, a única figura estável e capaz de prover o bem-estar físico, moral e financeiro da criança. O mundo de Isadora girou. Era um ataque tão baixo, tão vil, que a deixou sem fôlego. Todas as suas inseguranças, todos os seus medos estavam ali, impressos em papel timbrado, transformados em armas legais para arrancar seu filho de seus braços. Miguel leu o documento, o rosto se transformando em uma máscara de fúria controlada. Ele pegou o telefone. Vou ligar para o meu advogado. Vou contratar a melhor equipe de defesa do país. Ela não vai chegar nem perto dele, Isadora. Eu juro. Mas Isadora colocou a mão sobre a dele, parando-o. Ela olhou para ele, e em seus olhos não havia pânico, mas uma chama fria de determinação. A menina que fugira na chuva havia desaparecido para sempre. Em seu lugar estava uma leoa, cuja cria fora ameaçada. Não, Miguel, disse ela, a voz surpreendentemente calma e forte. Chega de advogados. Chega de nos escondermos atrás de papéis. Isso não é uma batalha legal, é uma guerra pessoal. E guerras pessoais são resolvidas cara a cara. Isso termina hoje. Eu e você. Na casa dela. Miguel a encarou surpreso e depois tomado por uma onda de admiração avassaladora. Ele viu a força que sempre existira nela, a mesma dignidade que o assombrara por anos, agora transformada em uma armadura de aço. Ele assentiu, um sorriso sombrio nos lábios. Tudo bem, vamos visitar a minha mãe. A viagem para a capital foi silenciosa. Mas desta vez, o silêncio era de cumplicidade, de duas pessoas marchando para a mesma batalha. Eles deixaram Lucas com uma babá de confiança que trabalhava para o hospital, uma mulher que Miguel conhecia há anos. Ao entrarem nos portões da mansão Monteiro, Isadora não sentiu o mesmo pavor de antes. Sentia uma clareza gelada. Ela não estava mais invadindo o território inimigo. Estava indo reclamar sua paz. Eles entraram na casa sem serem anunciados, passando pelo mordomo chocado. Encontraram Beatriz em seu escritório,
Um cômodo suntuoso forrado de mogno e livros que ela nunca lera. Ela estava sentada atrás de sua mesa maciça, a personificação do poder e do privilégio. Ao vê-los, um sorriso de triunfo presunçoso curvou seus lábios. Ora, ora, vejo que receberam minha correspondência. Vieram se render? Foi Isadora quem respondeu. Ela caminhou para a frente, parando diante da mesa, colocando as mãos sobre a madeira polida. Miguel permaneceu um passo atrás dela, uma presença silenciosa e sólida, seu apoio inabalável. Nós não viemos nos render, Beatriz, disse Isadora, a voz calma, mas cortante como vidro. Nós viemos lhe dar uma última chance de se retirar em silêncio antes que você se destrua completamente. Beatriz soltou uma risada de escárnio. Você está me ameaçando? Você é uma garotinha que não tem nada? Eu tenho tudo o que importa, retrucou Isadora, inclinando-se para a frente, os olhos fixos nos de Beatriz. Eu tenho o amor do meu filho. Eu tenho o respeito do homem que você tentou envenenar. E eu tenho a verdade. E você? O que você tem, Beatriz? Uma casa vazia? Um legado construído sobre mentiras? Um filho que te despreza? Cada pergunta era uma flecha, e Isadora via cada uma atingir o alvo. Você fala de estabilidade? Você forjou documentos para destruir um relacionamento. Você espalhou calúnias para isolar uma mãe. Você está usando seu próprio neto como um peão em seu jogo doentio de vingança. Você não é estável, Beatriz. Você é cruel. E o mundo inteiro saberá disso. Ela se endireitou. Então aqui está como as coisas vão funcionar. Você vai retirar essa petição ridícula imediatamente. Você vai desaparecer de nossas vidas para sempre. Se você sequer pensar em nos contatar, se um único rumor sobre nós aparecer na imprensa, eu mesma vou convocar uma coletiva. E eu não vou apenas contar a minha história. Eu vou apresentar provas. Provas da sua fraude, das suas mentiras, da sua chantagem. Eu vou mostrar ao mundo quem é a verdadeira matriarca Monteiro. E o seu precioso legado, o nome que você tanto defende, será reduzido a cinzas. Você quer uma guerra de destruição mútua? Eu garanto que você tem muito mais a perder do que eu. O silêncio no escritório era absoluto. O rosto de Beatriz estava branco, o sorriso de triunfo substituído por uma máscara de choque e fúria impotente. Ela olhou para Isadora e não viu a estagiária assustada, mas uma adversária formidável que havia virado seu próprio jogo contra ela. Foi então que Miguel deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Isadora, colocando a mão em seu ombro. Sua voz era fria como o mármore da sala. Ouça o que ela disse, mãe. Esta é a sua única saída. Para mim, você deixou de existir no dia em que tentou comprar a vida do meu filho com um cheque. A mulher que me criou morreu. O que resta é apenas alguém com quem eu costumava ter um laço de sangue. Se você cruzar nosso caminho novamente, eu usarei cada centavo da fortuna que você tanto ama para garantir que você passe o resto da sua vida em um tribunal. A escolha é sua. Sem esperar por uma resposta, Miguel pegou a mão de Isadora. Juntos eles se viraram e saíram do escritório, deixando Beatriz Monteiro sozinha, em sua prisão de luxo, derrotada não pelo poder ou pelo dinheiro, mas pela força de um amor que ela nunca foi capaz de compreender. A viagem de volta para a casa de praia foi feita em um estado de alívio exausto. A adrenalina da batalha deu lugar a uma paz profunda. Eles haviam enfrentado o dragão e vencido. Estavam livres. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, eles se sentaram na varanda sob um céu incrustado de estrelas. O ar estava fresco, o som das ondas era uma canção de ninar. Por um longo tempo, eles ficaram em silêncio, apenas absorvendo a liberdade recém-conquistada. Foi Miguel quem falou primeiro. Ele se virou para Isadora, os olhos cheios de uma emoção que a fez prender a respiração. Hoje, no escritório dela, eu me apaixonei por você de novo, ele disse, a voz rouca. Eu sempre amei a memória da menina pura e doce que você era. Mas a mulher que vi hoje, a mulher forte e corajosa, que enfrentou meus demônios com mais força do que eu jamais tive. Essa mulher, Isadora, eu amo essa mulher com todo o meu coração. Eu amo a mãe que você é, a mulher que você se tornou, as cicatrizes que você carrega e a força que elas lhe deram. As lágrimas escorreram pelo rosto de Isadora, mas desta vez
eram de pura e absoluta alegria. O medo, a última barreira que ela mantinha em volta de seu coração, finalmente se desfez. Eu também te amo, Miguel, ela sussurrou, a confissão saindo com uma facilidade que a surpreendeu. Acho que nunca deixei de amar. Eu apenas estava com muito medo de admitir. Ele se levantou e parou na frente dela, pegando seu rosto entre as mãos. Não tenha mais medo, ele disse, antes de se inclinar e beijá-la. Foi o primeiro beijo deles em 5 anos, e não tinha nada da urgência febril da juventude. Era um beijo lento, profundo, cheio de reconhecimento, de alívio, de perdão. Era o beijo de 2 almas que haviam atravessado o inferno e se reencontrado do outro lado, mais fortes, mais sábias. Naquele beijo, sob o testemunho silencioso das estrelas, a promessa quebrada do passado foi finalmente redimida. Não com palavras, mas com a certeza silenciosa de um amor que havia provado ser mais resiliente que a dor, mais poderoso que o ódio e mais valioso que qualquer império. 6 meses se passaram. 6 meses em que as estações mudaram, e com elas a paisagem interna daquela família improvável. A casa de praia, antes um refúgio assombrado por fantasmas e tensões, havia se transformado em um lar de verdade, preenchido não pelo silêncio cauteloso, mas pelo som constante da risada de Lucas, pela música que Isadora ouvia enquanto trabalhava, e pelas conversas tranquilas de um homem e uma mulher que haviam finalmente encontrado seu ritmo. A liberdade que conquistaram naquele dia no escritório de Beatriz foi o solo fértil, onde a confiança pôde, enfim, criar raízes. Miguel, para a surpresa do mundo dos negócios, havia se redefinido. Ele não abandonou o império, mas o delegou, mantendo um controle estratégico à distância. Trocou a maior parte de suas horas na sala de reuniões por horas na areia da praia. Descobriu que a alegria de ensinar o filho a nadar superava em muito a emoção de fechar um negócio de $1 bilhão. Continuava a operar no hospital, mas de forma seletiva, dedicando-se aos casos mais complexos e à filantropia, usando sua habilidade para servir, não para se provar. Ele era um homem mais quieto, mais presente, cujos olhos não mais carregavam a sombra do vazio, mas o brilho constante de um propósito encontrado. Isadora, por sua vez, floresceu. Livre da ameaça e da insegurança financeira, ela poderia ter se acomodado, mas a independência pela qual lutara era parte de sua essência. Com o apoio e a admiração de Miguel, ela abriu seu próprio estúdio de design gráfico, o Estúdio Âncora, um nome que simbolizava tudo o que ela encontrara. Um porto seguro. Trabalhando de forma remota, em seu próprio tempo, ela conquistou clientes não pelo sobrenome Monteiro, que ela nunca usou, mas por seu talento inegável. Sua agenda estava cheia, seu trabalho era elogiado, e a satisfação de construir algo seu, em seus próprios termos, era a afirmação final de sua força. E Lucas era o sol em torno do qual esses 2 planetas agora giravam em harmonia. Aos 4 anos e meio, ele era um menino vibrante, inteligente e carinhoso, sem nenhuma sequela física ou emocional visível de seu trauma. Para ele, ter um pai e uma mãe que o amavam e viviam juntos era a mais simples e natural das verdades. O auge dessa nova era chegou em um sábado ensolarado de verão, o dia do aniversário de 5 anos de Lucas. A casa de praia estava irreconhecível, transformada em um paraíso infantil. Balões coloridos dançavam na brisa do mar. Uma mesa comprida no jardim gemia sob o peso de um bolo de chocolate, docinhos e sanduíches, e uma pequena multidão de crianças corria pela grama, os gritos de alegria se misturando ao som das ondas. Os convidados eram um reflexo de sua nova vida. Não havia magnatas ou socialites. Estavam ali Carla, a enfermeira-chefe da pediatria, que se tornara uma amiga querida de Isadora. Os pais de alguns coleguinhas de Lucas, de uma escolinha local onde ele começara a frequentar. E 1 ou 2 amigos genuínos de Miguel, homens que o conheciam desde antes da fortuna e do poder. Isadora, vestindo um vestido floral leve, movia-se entre os convidados com uma graça e uma confiança que a faziam brilhar. Miguel, de bermuda e camisa de linho, estava no centro da bagunça, agindo como o recreador-chefe de uma caça ao tesouro que ele mesmo planejara, rindo mais alto que as crianças,
De tempos em tempos, seus olhares se cruzavam sobre o caos feliz. Eles trocavam um sorriso, uma comunicação silenciosa que dizia tudo. Em um desses momentos, Carla se aproximou de Isadora, entregando-lhe um copo de suco. É bom ver vocês assim, disse a enfermeira, os olhos experientes brilhando com sinceridade. No hospital eu rezei muito por isso. Não apenas pela cirurgia, mas por essa paz que vocês encontraram. Nós também rezamos muito, Carla, de maneiras diferentes, respondeu Isadora, o coração cheio de gratidão. Demorou, mas encontramos o caminho. O ponto alto da festa foi a hora dos parabéns. Lucas, os olhos brilhando de excitação, estava sentado na ponta da mesa, com Isadora de um lado e Miguel do outro. Enquanto todos cantavam, ele olhou para os pais, um de cada vez, e seu sorriso era tão puro, tão cheio de amor e segurança, que para Isadora e Miguel, aquele momento se tornou a imagem definitiva da felicidade. Depois do bolo, vieram os presentes. Lucas rasgava os papéis com entusiasmo, agradecendo por cada carrinho, cada livro, cada dinossauro de plástico. O último presente era de Miguel e Isadora. Uma caixa simples. Dentro, não havia um brinquedo caro ou tecnológico, mas um filhote de cachorro, um pequeno labrador dourado com um laço vermelho no pescoço que imediatamente começou a lamber o rosto de Lucas para o deleite de todas as crianças. Ele se chama Trovão, anunciou Lucas abraçando o filhote, decidindo o nome no mesmo instante. A alegria em seu rosto era a prova de que as melhores coisas da vida não tinham preço. Ao entardecer, os convidados começaram a se despedir, deixando para trás o rastro de uma festa bem-sucedida. Pratos de bolo pela metade, serpentinas na grama e uma atmosfera de contentamento. Depois que o último carro partiu, Miguel e Isadora colocaram um Lucas exausto e feliz na cama, com o pequeno Trovão já aninhado a seus pés. A casa ficou em silêncio, um silêncio agora confortável, preenchido pela paz. Juntos, em uma parceria fácil, eles recolheram o básico da bagunça, deixando o resto para o dia seguinte. Então, Miguel pegou a mão de Isadora. Vem, vamos sentar lá fora. Eles se acomodaram nas cadeiras de balanço da varanda, as mesmas cadeiras que haviam testemunhado tanta dor, tanta tensão e, por fim, a redenção. O céu, agora livre do sol, exibia um tapete de estrelas cintilantes. O mar sussurrava seus segredos para a noite. Por um longo tempo, eles apenas se balançaram suavemente de mãos dadas, absorvendo a paz. Foi Miguel quem quebrou o silêncio, a voz baixa e carregada de emoção. Hoje, vendo o Lucas soprar aquelas velhinhas, eu percebi que todos os meus desejos já se realizaram. Eu tenho ele, e eu tenho você. Ele parou de se balançar e se virou para ela, os olhos sérios e profundos sob a luz prateada da lua. Isadora, eu passei 5 anos em um deserto que eu mesmo criei, e você me deu um oceano. Você me ensinou o que é força, o que é perdão e o que é amor de verdade. O amor que não desiste, que protege, que cura. Ele desceu da cadeira de balanço e se ajoelhou na frente dela, sobre a madeira da varanda. O coração de Isadora disparou, uma onda de emoção a deixando sem ar. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Eu sei que não posso apagar o passado. As cicatrizes sempre farão parte da nossa história, mas elas são a prova de que sobrevivemos. E eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver, cada dia com você. Ele abriu a caixa. Dentro, um anel simples e elegante brilhava suavemente. Não era uma joia ostensiva, mas uma única pedra de água marinha, da cor exata do mar em um dia claro, sustentada por um aro fino de ouro branco. Era um anel que falava de calma, de profundidade, de beleza natural. Era perfeito. Eu não estou te oferecendo um conto de fadas, Isadora. A vida nos ensinou que eles não existem. Ele continuou, a voz embargada. Eu estou te oferecendo-o todos os dias. Prometo te honrar todos os dias. Prometo continuar a merecer sua confiança todos os dias. Prometo ser um pai para o nosso filho e o parceiro que você merece todos os dias. Prometo errar porque sou humano, mas prometo sempre, sempre encontrar o caminho de volta para você. Prometo te amar não para sempre, mas um dia de cada vez, pelo resto da minha vida. Isadora, casa comigo? As lágrimas que escorriam pelo rosto de Isadora
eram quentes e doces. Eram as lágrimas que ela pensou que nunca mais choraria. Lágrimas de uma alegria tão completa, tão avassaladora, que parecia grande demais para caber em seu peito. Ela se inclinou, pegando o rosto dele entre as mãos. Sim, ela sussurrou, a voz cheia de choro e riso. Sim, 1000 vezes sim. Miguel deslizou o anel em seu dedo e ele se encaixou como se sempre estivesse ali. Ele se levantou e a beijou. Um beijo que não era de paixão desesperada ou de alívio, mas de certeza. Um beijo de porto seguro, de promessa, de lar. Abraçados na varanda da casa que agora continha toda a sua história, eles olharam para o mar escuro que se estendia infinito à sua frente. As cicatrizes ainda estavam lá, mas não doíam mais. Eram apenas o mapa que os havia guiado, através da mais escura das tempestades até a calma e a preciosa luz daquela segunda chance. Um começo. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.